Não, mas eu falo contigo. A gente foi na igreja, a gente se arrumou tudo, né? Se arrumamos tudo, a menina se arrumou toda, tadinha, se aprontou toda. Pra nós ir adorar a Deus, buscar a Deus, porque aqui em casa a gente ama, falou de igreja, minha filha mesmo ali, de 15 anos, ela ama ir na igreja, né? E não é pra, sabe, eu percebo assim que ela gosta mesmo, ela ama ir, sabe, por causa de Deus, entende? Então, o se arrumar, tudo é pra Deus, entende? Não é pra ninguém, não é pras pessoas. Nós aqui de casa, se tem uma coisa que a gente tá nem aí, não tá se importando, nunca se importamos, muito menos agora. De ficar se arrumando para as pessoas, sabe? A gente sempre foi de se arrumar pra gente mesmo. Então, quando a gente vai na igreja, na casa do Senhor, a gente se arruma para Deus, porque se a gente tá indo para se arruma bem para ir para a escola, ela, por exemplo, se no tempo que eu tava no mundo me arrumava bem para sair, sei lá, para algum lugar, por que para ir para Deus, para casa de Deus a gente não vai se arrumar? Beleza, né? Aí saímos daqui, chegamos na igreja, aí começou a questão, primeiramente que eu vou só resumir, porque para não nem perder nem vou ficar falando aqui, sabe, entrando em detalhes, enfim. Só sei que assim, começou uma confusão por conta de cadeira, de lugar para eu sentar, meus filhos, porque assim, agora eu até tenho meu cordão que eu, né, às vezes eu coloco porque eu não aceito isso, né? Eu não aceito esse negócio de ansiedade, então eu luto contra, né? Eu sempre digo assim, eu sou uma lutadora contra a ansiedade. Eu não digo, eu tenho ansiedade, porque eu não tenho, ela não faz parte de mim. Ela não faz parte de mim. Então, eu não coloco no pescoço, né? Aí eu pego, levo na mão, assim, né? Segurando junto com a Bíblia. Então, assim, mas eu já fui ali com o cordão no pescoço. E entendo muita gente não saber, talvez, o que significa, né? Não identificar. Mas os que sabem e os que já conhecem a gente há tanto tempo, sabe? Até mesmo antes do cordão, sabe que a gente se incomodava de sentar em tal lugar onde que fica muita gente olhando pra gente, a gente se incomoda, sabe? A gente quer se sentir confortável na casa de Deus. Até mesmo que a gente não vai lá para chamar atenção, então a gente não quer ser visto, a gente não quer, o único que tem que ser visto lá é Jesus, é Deus. Então a gente quer ficar num lugar bem discreto, sabe? Onde menos a gente possa chamar atenção, porque a gente quer adorar a Deus, a gente vai lá para isso e não para estar sendo assim olhado, porque tem gente que realmente tem gente que fica te olhando, secando a pessoa no culto. É inacreditável, gente. É inacreditável, não dá para ter um mover lá na porta, um mover de alguém andando lá que vira metade da igreja o pescoço para trás. Então, eu acho assim, onde que tá a concentração em ouvir a voz de Deus lá, né? E ali começou um assunto ali primeiramente, que eu acho que eles deveriam entrar lá, ver aonde eles queriam pôr as cadeiras, se tinha um espaço lá. Se não tinha, nem buscar a cadeira. Não, mas daí não olham direito, vão buscar a cadeira e quando volta com a cadeira, fica alguém com a cadeira, tudo parado ali, 4 cadeiras na porta, e outro dizendo que não tem lugar, não sei o quê. E aí vem, né, alguém ainda grosso comigo, diz assim, não tem lugar? Não tem lugar? Fazer o quê? O que tu quer que eu faça? Sabe, eu ali já falando da minha luta contra a ansiedade e ali eu já tava, acho que quase chorando, até que chorei lá, né? Chorei falando pra eles da minha luta contra a ansiedade, pra eles ter um pouco mais de calma e paciência comigo, sabe? É isso que eu queria passar lá pra eles. E confesso que pra mim, eu acho que a gente foi tratado. Já são quase, eu acho que 10 anos ou pra mais, não sei, 10 anos ou 11, que eu tento congregar ali. E é como a minha filha diz mesmo, assim, sabe? A minha filha fala assim que, primeiramente, eu concordo, sabe, gente? Eu concordo. Se não existe igreja assim, mas existe a igreja dos hips, é assim, que não tem púlpito, né? Então, por mais que uma igreja seja grande, que ela aumente, que ela cresça, mas eu acho que não deveria ter púlpito, não deveria ter patamar mais alto dentro da igreja, sabe? Deveria, assim,
pega o microfone, se a igreja é muito gigante, tenha esse microfone, mas pregue no meio da multidão, igual Jesus faz. Porque eu ia falar, antes eu disse pra minha filha que a gente sonha aqui em casa em criar uma igreja, sabe? Mas criar pra gente realmente ser a igreja diferente, sabe? Aquela igreja que não é só no primeiro culto, que não é só a primeira vista, quando vê a pessoa a primeira vez que chega lá, visitante, dependendo se tem uma classe mais alta, é mais, porque outros assim já não é, e é nítido isso, é muito nítido. Então, assim, quem derá o bêbado. Se o bêbado chegar lá, por mais quietinho que ele fique, por mais educado que ele seja, ele já não ganha, só porque daí se ele chega bêbado, fedido, quem muito menos. Ele não ganha um lugar junto com todo mundo. Entendo que tá certo, beleza, ninguém é obrigado talvez ficar, né, sentindo odor ali, mas nem que ele for limpo, só se ele for bêbado e for limpo, só por causa que bebeu, ele já fica num lugar lá na porta, numa cadeira, separado, sabe? Então, assim, é como a minha filha disse, que no tempo de Jesus, até mesmo nas sinagogas lá, né, nos lugares lá que Jesus ia, que era raro Jesus, ele andava por aí. Ele andava por aí, ele pregava, ele sentava numa pedra, às vezes se era uma pedra mais alta, é como minha filha disse, por causa que precisava aquela multidão, todas aquelas pessoas ali, ouvir ele. Mas ele sentava assim, ele sentava numa pedra, ele ficava aquela multidão em volta dele, e ele era Jesus. Ele continua sendo, né? Então, assim, hoje em dia tem patamar, hoje em dia tem presbítero, tem pastor, né, tem patamares. Então, assim, e aí quando se tem o púlpito, é muito mais, assim, a exaltação dos seres humanos que estão lá, entende? Eu digo, assim, eu digo de verdade, eu realmente acho que vai ser impactante e... impactante e mais ainda, impactante e assustador, eu dizer, porque vai ser algo que eu não tenho palavra. Eu não tenho uma palavra agora para falar na volta de Jesus, que eu acho que tá tão pertinho, tão pertinho. E eu acho assim que vai ser tão impactante que aqueles que não acreditam que vão subir para o céu, para quem acredita que tem um céu, um lugar de totalmente paz, diferente aqui da terra, né? Um lugar onde não haverá problemas, onde não haverá mais dor nem sofrimento. Eu acredito que tanta gente que acha que não vai ir para lá, vai ir, tá? Então, assim, porque ali na porta daquela igreja essa noite, alguém que só me olhava de cara feia. Eu não sei se quando eu saí de lá, é alguém que realmente já me mostrou muito que não gostava de mim. Então eu não sei se quando eu saí de lá se falou mal de mim. Eu só sei que no momento que a pessoa viu que eu mostrei o cordão e que eu falei a palavra a qual eu luto contra a ansiedade, essa pessoa se compadeceu de mim. Eu senti no olhar, na atitude, na ação dessa pessoa. E aqueles a qual vivem sorrindo, aqueles a qual eu chegava ali, eu via sorrindo, mas que eu já tinha percebido falsidade, que não era a mesma pessoa, que me demonstrava ser ali na porta, esses aí foram os que se basicamente se levantaram contra o que eles tinham que fazer de certo ali na porta, que era só arrumar um lugar para mim com a minha família, que são meus filhos, sentar. Então, uma coisa que eu quero falar aqui, antes que acabe, já vai acabar esse vídeo, se precisar eu faço outro vídeo, eu quero ver o que vão comentar neste vídeo. Assim, as igrejas, a minha filha falou e concordamos aqui, que as igrejas, gente, eu acho particularmente que igreja nem deveria existir, porque as igrejas separam pessoas. As igrejas separam. Se uma vez não foi assim, hoje em dia é assim. As igrejas separam. Aqui mesmo a minha filha disse quanta gente que já parou de ir ali. Realmente eu estava pensando quanta gente que não está mais indo ali. Por quê? Porque no começo é bem recebido e depois... Ninguém é obrigado a amar ninguém, mas o segundo mandamento de Jesus ame seu próximo como a ti mesmo. Não é o